Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais esta grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos em sua presença aqui reunidos para adorarmos o seu santo nome. Muitas coisas Deus tem feito por nós. Muitas maravilhas o Senhor tem manifestado nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Mas a graça do Senhor tem sido abundante sobre as nossas vidas e tem nos abençoado. Por isso nós temos motivo de adorar ao nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Vem conosco. Vem adorar a Deus conosco. Agora, nós também queremos agora, antes de começar, antes de louvar, nós queremos fazer um tempo de oração. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, para orar ao Senhor por alguns motivos de oração, como nós temos orado. Por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão com síndrome de pânico, por aqueles que estão desempregados por ocasião da pandemia, e outras pessoas estão entubadas e aquelas que saíram da intubação, pelo nosso país, que está sofrendo aí um atentado para voltar ao regime antigo, e isso tudo é motivo de nós orarmos, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e tudo pode ser mudado pela oração. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite. Adoramos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a majestade. Nós entramos diante do Teu trono, na presença do Senhor, diante do Teu trono, Senhor, nesta hora, para nos inclinarmos diante do Senhor e interceder, ó Deus, e orar pelos alguns motivos que nós temos, ó Deus, colocado e pautado em nossas orações e em nossos cultos. Queremos colocar aqui diante do Senhor aos nossos irmãos e amigos que estão, Senhor, aí acometidos por esta pandemia, por este vírus. Alguns receberam diagnóstico, outros já foram para o hospital, estão internados, outros estão entubados já, Senhor, outros estão na UTI, Senhor, há muito tempo, Senhor, e não sai de lá, não sai da intubação. Nós, Senhor, sabemos que o povo do Senhor orando, tudo pode ser mudado, Pai. Por isso nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha intervir, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor venha estender a Tua mão, Senhor, sobre aqueles que estão no hospital, aqueles que estão na UTI, ou aqueles que estão com síndrome do pânico, Senhor, de pensar que este vírus é mortal e pode, Senhor, ó Deus amado, trazer, Senhor, ó Deus, a morte para dentro de suas casas. Por isso nós, ó Deus, oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que estenda a Tua mão, trazendo a paz ao coração, trazendo alívio à alma, Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida do Sueli, que já foi desentubada, mas ainda, Senhor, está saindo da sedação. Louvamos pela vitória dela sair da intubação, meu Deus, mas nós queremos, ó Deus, interceder por ela. Senhor, não somente até quando ela estiver em casa, mas quando ela estiver completamente recuperada. Oramos pela família do Marcel, Senhor, ó Deus, que está também hospitalizado, estão na UTI. Deus, estende a Tua mão, Senhor, nesta hora, Senhor. Opera o milagre na vida dessa família, Jesus, pelo poder do Teu santo nome, Senhor. Oramos, ó Deus, pela Leila, Senhor, o Guilherme e a família que vão viajar, meu Deus, para a Espanha. Que o Senhor possa conduzi-los na presença do Senhor, que eles possam, Senhor, ser bem-sucedidos na viagem e lá quando estiverem, Senhor, ó Deus, morando naquele lugar. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Pai. Oramos por aqueles que perderam o emprego, Pai, que perderam seus empregos, estão desempregados, não tem outra fonte de renda, Pai. Supre as necessidades, abre portas, ó Deus, ó Senhor, porque tudo está debaixo do Teu domínio e do Teu controle, Pai. Não há nada que o Senhor não possa realizar. Por isso nós, Senhor, colocamos diante do Senhor, colocamos este culto na presença do Senhor. Que o Senhor entre em cada lar, em cada família, e toque os enfermos, Senhor, através da oração que fazemos aqui, pelo poder do nome de Jesus. E nós declaramos sim cura, declaramos libertação, declaramos salvação na vida de todos aqueles
que estão conosco nesta hora, que vão assistir posteriormente, Senhor, que serão tocados pelo poder do Teu Espírito. Assim te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vem mexer sobre as águas. Momento no tanque de Betesda, né? Onde aquele paralítico esperava por 38 anos a cura. Então, eles ficavam ali naquele local e todas as vezes que o anjo então descia, tocava na água e a água se mexia. Então, aquele que primeiro conseguisse chegar e tocar aquela água era curado. E de repente, a fonte de águas vivas se mostra para aquele homem. E ele não tinha noção e nem ideia disso.
de que ele já não precisava mais daquelas águas que estavam ali paradas durante muito tempo e que mexiam de vez em quando. A água viva estava presente ali, na frente Glória dele. a Deus. E mesmo aquele homem não tendo essa ideia, não tendo essa noção, essa fonte o curou. E muitas vezes você pode até nem ter noção de quem está perto de você, nem ter a ideia de quem Jesus é realmente. Mas não importa. Ele faz aquilo que ele sabe fazer, que é tocar, que é curar, que é transformar, que é restaurar. Não importa se você ainda não entende muito bem aquilo que Jesus é. O que importa é que você vá a Ele, a fonte de águas vivas. Amém? Por mim. Então, meu amado vem sobre as nuvens, ele vem e exaltado reinará. Então, essa é a nossa esperança. Todos os cultos eu tenho falado isso. A gente tem uma esperança de que tudo isso que nós estamos vivendo aqui vai se findar, vai acabar. Amém, e todo esse aleluia. sofrimento vai se findar. Porque o nosso amado virá e vai reinar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nasci do teu lado rasgado, jorrou água e sangue por mim. O mais alto preço já paguei.
entendeu a importância que você tem para Ele. Pode ser que você não seja importante para o teu vizinho. Pode ser que você não seja importante para a tua família. Você não se sinta importante. Mas Deus se importa com você. E quando Ele fez isso, Ele fez pensando em mim, pensando em você. Amém? Glória a Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Nós levantamos esse clamor, Pai. Aleluia. Ó Deus querido, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra, Jesus. Precisamos do toque do Senhor na nossa terra, na nossa nação. Ó Deus, precisamos do toque do Senhor, Pai. Vem, Senhor. Brasil com a tua glória, Jesus. Oh,
você fique imaginando que isso esteja distante de você e de mim. Porque nós somos tão falhos. Temos tantos erros, são tantas coisas que nós fazemos que muitas vezes estão fora daquilo que Deus deseja para nós. Mas Deus escolheu uma certa feita um homem chamado Isaías. Escolheu para ser profeta. Escolheu para fazer a diferença naquele tempo. Profetizar a palavra de Deus para aqueles reis. E eu estava lendo essa semana e diz que quando Isaías foi chamado, ele antes se arrependeu de suas falhas, dos seus pecados. Ou seja, Isaías era homem como nós, homem falho como nós, mas ainda assim Deus olhou para ele e escolheu usar Isaías para fazer aquela diferença e trazer a palavra que tinha que ser trazida para aquela nação, e não somente para aquela nação, mas para os outros que viriam, porque nós sabemos que a palavra de Isaías falava muito sobre Jesus, sobre o que ele viria, como ele viria. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, você não é excluído dos olhos de Deus. Ele olha para você e quer te usar. Ele quer fazer de você a diferença onde você está, na tua casa, no teu bairro, na tua vizinhança, na tua cidade, na nossa nação. Não pense que os planos de Deus para mim e para você são pequenos. Só vai ser se nós continuarmos pensando pequeno. Não importa se eu e você somos falhos. Deus é perfeito. E é Ele que vai fazer a obra. Por isso pedimos, Senhor, aviva-nos. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Traz conserto, Pai. Traz conserto. Traz arrependimento, Espírito Santo. Traz quebrantamento, Jesus. Para que o Teu Espírito possa fazer aquilo que é para ser feito, Senhor. Clamamos e não vamos desistir de clamar. Porque sabemos que o Senhor ouve a voz do Teu povo, Jesus. Oh, aleluia. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Aleluia. 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 Gente, o ato de avivamento precisa, aquilo que está vivo, precisa novamente ser avivado. Tinha uma consciência de servir a Deus, de andar com Deus, que precisa ser avivado. O povo tem a tendência de caminhar e ao longo da sua caminhada ele se esquecer de muitas coisas que o Senhor tem ensinado, tem instruído através da sua palavra ou através das ministrações em que ao longo da vida cristã a gente vai recebendo, porque a gente recebe, de certa maneira, a gente recebe um cuidado dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos instrutores que nos instruem a respeito da palavra de Deus e de como andar com Deus. Mas ao longo da vida, a gente fica talvez até mesmo muito acostumado com tudo. A gente se acostuma de tal maneira que a gente pode até achar que está tudo bem, que está tudo correto, até chegarmos ao ponto de nós percebermos que alguma coisa não está direito, eu não estou entendendo direito. E aí é quando
a gente começa a andar de maneira errada, muitas vezes achando que está fazendo certo. Mas quando percebemos isso, então nós clamamos a Deus, sentimos o nosso coração compungido e oramos ao Senhor pedindo a Ele: aviva-nos. Nós precisamos de um avivamento. O mundo hoje precisa de um avivamento. Porque nós mesmos percebemos o quanto a igreja está distante daquilo que a palavra de Deus orienta, como ela está distante até mesmo daquilo que o Evangelho ensina e de que quão próximo as coisas estão. De quão próxima está a volta do Senhor. E hoje nós percebemos que a igreja está vivendo um momento de maior dormência, está tosquenejando, ela não está percebendo tudo que está acontecendo à sua volta, que dá aquele indicativo de que devemos nos preparar para voltar para o Senhor. Mas há um momento em que a gente, no ambiente de culto como esse, o Espírito Santo toca o nosso coração e ele nos constrange, traz um profundo sentimento no nosso coração e um desejo de ser avivado. E um desejo de ser tocado pelo Senhor a ponto de esse avivamento venha abrir os meus olhos. Porque não basta nós orarmos a Deus e falar: Senhor, aviva-nos. É trazer de volta a nossa consciência primeira que tínhamos a respeito do pecado, da injustiça, sairmos dessa zona de conforto, olharmos para os céus e ver os sinais de Deus e entender que é o tempo e o momento de nos preparar. A gente fica desapercebido e não percebe que precisamos ser tocados pelo Senhor novamente, para que a gente não seja pego de surpresa. O avivamento, ele vem justamente para fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor. Avivamento não é movimento. Avivamento não é um movimento de alegria. Avivamento é contrição de coração. Avivamento é rasgar o coração diante de Deus e reconhecer que precisamos de Deus. Na Bíblia existe um grande exemplo de um avivamento que eu não vejo outro avivamento igual a esse que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que é o avivamento de Nínive. Porque quando Deus manda Jonas para Nínive, ele diz: olha, vai lá e prega a Nínive. E ele então, quando chega em Nínive, que depois, eu não vou falar sobre todos os detalhes, que ele foi rebelde ao Senhor, e aí um peixe engoliu, mas quando ele clamou de dentro do peixe, que Deus tivesse misericórdia dele, Deus então vai e faz com que o peixe vomite na beira da praia, para onde Deus tinha mandado. E quando chega lá, Deus fala a mesma coisa, a mesma mensagem que ele tinha que trazer àquele povo. Mas quando o Jonas ele entra na cidade, ele entra apenas dizendo que por 3 dias ele fez isso. E ele diz: em 40 dias Nínive será subvertida. A pregação dele foi dizer o seguinte: olha, Deus vai vir com juízo e vai destruir Nínive. Não diz assim, olha, que ele pregou o evangelho, olha, se convertam ao Senhor, ou se arrependam, sabe, dos seus pecados, porque Deus vai vir destruir Nínive. Então ele disse: olha, nesse tempo, Nínive vai ser destruída, subvertida. Não é uma boa pregação do evangelho dizendo para trazer o povo arrependido. Mas sabe o que aconteceu? O povo, quando ouviu isso, ouviu que Deus ia destruir Nínive, o rei soube disso, ele rasga as suas vestes, sem que houvesse uma palavra que ele devesse se arrepender, que todo ele e todo o povo deveriam se arrepender. Ele rasga as suas vestes, convoca o povo, se veste de saco e cinza, e também proclama um jejum sobre todo o povo de Nínive, até os animais. Até os animais foram colocados cinza sobre eles, e até os animais jejuaram para perdão de Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus não destruiu Nínive por causa desse ato
que eles fizeram. Isso é o que nós chamamos de avivamento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela toca o nosso coração e a gente toma uma posição, os nossos olhos são abertos para ver a nossa condição e a gente vê, peraí, eu pensei que eu estava certo, mas eu estou errado. Deus realmente abriu os meus olhos, porque até aqui eu estava enxergando de outra maneira, de outra forma. Sabe? No livro de Marcos, no capítulo 8, e versículo 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, vocês podem imaginar uma cena dessa, gente? Cuspir nos olhos do homem, ele impôs as mãos e perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. Senhor, a tua palavra é soberana, Senhor. Teu Espírito Santo é que nos ensina. Teu Espírito Santo é que nos constrange. É Ele que nos faz conhecer os mistérios do Senhor. Porque tu és onisciente. E teu Espírito Santo nos instrui na ciência da tua palavra, daquilo que nós precisamos conhecer no dia de hoje, para na nossa vida, Pai. Para que a gente possa tomar esta palavra nos nossos corações. E não só ouvir, mas colocá-la em prática na nossa vida para a glória e honra do nome de Jesus. Há uma curiosidade aqui que muita gente às vezes não sabe. Por que foi que Jesus tirou o cego que eles foram levar para ele curar lá de Betsaida? Levou para fora da aldeia. Vocês sabem disso? Porque Jesus, quando chega lá, eles levam o cego para ele curar. Então Jesus, ao invés de já curar ele ali, cuspir nos olhos dele ali, não. Ele pega o cego, tira para fora da aldeia, e cospe nos olhos dele, e depois impõe as mãos, e ele era cego, então ele agora começa a ver. Só que ele começa a ver ainda não nitidamente. Ele tira o cego da aldeia porque ele mesmo tinha profetizado que naquele lugar não haveria sinal algum. Ele não curaria ninguém dentro daquela cidade. Vocês sabiam disso? Ele tira para fora da aldeia, porque ele tinha determinado, tinha declarado lá, ele tinha feito um decreto por suas palavras, que naquela cidade, por causa da incredulidade daquele povo, ele disse: não haverá cura em Betsaida. E quando trazem, ele está lá em Betsaida, trazem o cego para ele curar, pedindo: cura esse cego. Ele tá bom, ele vai curar, mas ele tira para fora da aldeia, porque ele não podia passar em cima do seu próprio decreto. E depois, quando ele cura o cego, que o cego já está curado plenamente, ele disse assim: não entre na cidade. Não entre na cidade para falar a respeito da cura que ele recebeu. Pensa no juízo de Deus sobre uma cidade. Essa condição, esse cego vivia na cidade de Betsaida. E por causa da incredulidade da cidade de Betsaida, o processo da cura dele foi duplo. O que Deus está falando conosco quando nós cantamos aqui a respeito de avivamento? Quando nós estamos falando de avivamento, estamos cantando a respeito de avivamento e pedindo: Senhor, aviva-nos. Nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, nós entendemos.
Faz-nos enxergar outra vez. Faz ver, porque o que estamos vendo agora é exatamente igual ao que este cego, depois de ser tocado por Jesus, ainda não era nítido. Ele via os homens, eu vejo os homens, mas são como árvores. O engraçado é que ele fala o seguinte, não são árvores andando. Eu vejo os homens, mas eles são como árvores, mostrando a distância que de entender claramente, de ver, de enxergar claramente, estava. Porque ele poderia dizer o seguinte, estou vendo, Senhor, e ir embora. Para ele, que era cego, qualquer coisa de luz já estava ótimo. Mas Jesus, que é tão maravilhoso, e Jesus sabia disso, porque ele queria nos dar uma lição daquilo que nós precisamos entender nos dias atuais e que nós estamos vivendo. Um dia nós fomos tocados pelo Senhor. Um dia nós nos convertemos a Cristo, entregamos nosso coração. E muitas pessoas que entregam o coração, eles recebem, os seus olhos são abertos, mas de forma, começam a enxergar, mas não de maneira nítida, e se conformam com esta posição de enxergar, porque qualquer coisa melhor do que eu tinha, tá bom. E se conforma. Ele poderia fazer isso, dizer, não, Senhor, estou vendo. Ele não precisava nem falar assim, ó, estou vendo homens e são como árvores. Jesus, você está vendo? Ele podia dizer assim, ó, estou vendo. Mas o que Jesus quer mostrar para nós é o seguinte, vocês não podem simplesmente, vocês têm que dizer exatamente o que vocês estão enxergando. E quando pergunta para ele, você está vendo? Ele disse assim, ó, estou vendo, não nitidamente. Nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele toque nos nossos olhos para que a gente possa ver nitidamente. Para que a gente realmente seja tocado e avivado pelo Senhor. Porque nós estamos vivendo num tempo em que a gente não está em condição de ficar vendo superficialmente. Não está enxergando como uma vida religiosa que possivelmente nos levaria para o céu. Andar de qualquer maneira, de qualquer forma, não enxergando, não olhando para a palavra de Deus, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor, e ela nos parece exatamente como nós estamos vendo, como esse homem viu. Ele viu os homens, mas viu como árvores, não via de forma nítida. Mas Jesus fala para ele, olha, é o seguinte, você está vendo? Por que Jesus faria isso, gente? Por que Jesus simplesmente não chegou, como falou com Bartimeu? Diz, olha, Bartimeu chegou diante dele pedindo, Senhor, eu quero, o que queres que... Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Porque ele estava pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu faça? E ele disse, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. E Jesus disse o quê? Vê. Trouxeram esse homem para ser curado por Jesus. Jesus podia simplesmente fazer o seguinte, veja, mas ele queria nos mostrar que a condição do homem, daquele que muitas vezes não se posicionou diante de Deus, ele pertencia a uma cidade que simplesmente se comportou de maneira totalmente incrédula. E ele fazia parte dessa cidade. Mas ainda assim, o Senhor o curou, porque outros trouxeram até ele para que fosse curado. E ele vai e tira fora da cidade, porque lá na cidade ele não curaria. Mas tirou para fora. Veja o amor de Deus, a misericórdia do Senhor para curá-lo. Mas ele cura ele em duas etapas. Mostra que não pode simplesmente só o fato dele ser curado, ele já poder ir embora. Não, ele queria que ele visse claramente, nitidamente. Assim é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Ele quer que a gente tenha a visão clara da sua vontade e do seu propósito. Às vezes a gente passa a vida inteira nos conformando com a visão que temos. E muitas vezes nós estamos enxergando como homens. Homens andando como árvores. Precisamos ter os olhos abertos, por isso clamamos por avivamento. Porque o que nós estamos vendo hoje é exatamente o que está acontecendo aqui. As pessoas, os crentes de hoje estão andando como se o que tivesse à sua volta não são como árvores, não são nítidos. Não é nítido o tempo que nós estamos vivendo. Não é nítida a palavra de Deus para levá-los à santidade, ao arrependimento, a viver uma vida santa. Eu
há 5 anos atrás, eu pensei em falar aqui com os irmãos, porque o nosso tempo não é muito grande, mas eu me lembrei desse fato, que há 5 anos atrás eu estava na minha casa, dormindo de manhã, e de manhã cedo, de repente eu parece que eu acordei. Eu tive como se tivesse acordado. E quando eu estava pensando que estava acordado, eu comecei a conversar com alguém. Comecei a conversar, e aí aquele alguém, que eu sei que é o Senhor, falava comigo sobre que eu precisava enxergar além. Eu precisava enxergar além. Eu falei, mas como é enxergar além? Porque a gente fala de enxergar com os olhos da fé, e é verdade, precisamos enxergar com os olhos da fé. Mas uma coisa é a gente falar que precisa enxergar com os olhos da fé. Temos essa noção, né? Essa noção de que precisamos enxergar com os olhos da fé, mas exatamente como essa aqui. Essa é a noção do que estava vendo, mas não de maneira nítida. E o Senhor fala para mim assim, ó, você precisa enxergar além. E ali ele me explicou como é que é enxergar além. Você está vendo essa parede? Sim. Do lado de lá está o seu carro, não é isso? Sim, tá, o meu carro está do lado de lá. E você sabe que ele está lá. Sim, eu sei. Você crê que o seu carro está lá. E você, se a gente for pedir para descrever o lugar que ele está, eu sei dizer exatamente que ele estava no meio de 2 faixas e o meu carro estava ali. Então, assim você precisa enxergar, como se essa parede não estivesse aqui. Porque muitas das situações da nossa vida são como um paredão que nos impede de enxergar o que Deus tem para a nossa vida. E aí, nesse enxergar além, ele me falou uma coisa que até então, naquele momento, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no auge do Estado Islâmico. A gente estava vivendo no auge tinha o grande califa, e era o chamado califa. O meu celular acionou aqui o assistente de voz dele, e aí, de vez em quando, ele faz essa doideira aí. Mas era aquele auge, aquele momento que do grande califa e o Estado Islâmico estava degolando as pessoas, passando inclusive aqueles de joelhos lá, e eles falando, protestando, já com a faca para cortar a cabeça daquelas pessoas. Estava sendo um terror naquele momento. Então era muito, assim, estava muito, como é que eu digo assim, estava muito ali diante de nós, aquilo que a gente estava vivendo. E eu então, você vê com uma coisa, ele fala para mim de chegar além, e eu vou e depois pergunto sobre o Estado Islâmico. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser? Antes disso, antes de eu perguntar do Estado Islâmico, ele me falou uma coisa. Ele disse assim, olha, depois que ele falou para mim chegar além, ele disse assim, olha, vai vir no mundo uma sensação de alegria para haver um ambiente de paz. Por causa dessa palavra que ele falou para mim, que viria ao mundo uma sensação de alegria, para que se pudesse ter um ambiente de paz para o cumprimento da palavra do Senhor, para aquele tempo de paz onde o Senhor veio arrebatar a igreja, eu perguntei, e o Estado Islâmico? E ele disse assim, o Estado Islâmico vai ficar adormecido, porque ele vai se levantar novamente. E ele vai se manifestar nesse período, quando vai haver uma tribulação tão grande na terra como nunca houve. Eu estou dizendo isso para você o seguinte, para você entender. Faz 5 anos que o Senhor mostrou isso. Deus quer que a gente abra os nossos olhos. Ele quer que a gente entenda que a gente precisa enxergar além. Nós temos olhado para as nossas coisas, a gente tem olhado muito para as nossas realizações, para os nossos sonhos, para
para os nossos projetos de vida, a gente tem olhado para aquilo que nós desejamos, a gente tem olhado para a formação. Não que a gente não deva fazer isso, gente, né? Pela nossa vida profissional, pela formação dos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, mas Jesus quer que a gente enxergue além disso. Ele quer que nós tenhamos a visão da realidade como este homem. Quando Jesus tocou nele pela segunda vez, quando ele tocou nos olhos dele pela segunda vez, ele viu claramente, ele viu nitidamente. O Senhor quer tocar nos nossos olhos nesta noite. Aquele que está nos vendo aí, que ouvir a palavra, ele quer tocar nos nossos olhos para que a gente veja e entenda claramente que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Você pode planejar? Posso. Pode trabalhar? Posso. Você pode sonhar com o projeto de vida seu e para os seus filhos, pela formação dos filhos? Sim, pode. Mas você tem que entender que enquanto você está sonhando com tudo isso, você tem que entender que a qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja. E Ele não quer que você coloque isso como algo prioritário na sua vida. Pode ser que você faça tudo isso. Pode ser que demore um pouco mais, você consiga completar algumas realizações e os sonhos, mas os seus olhos têm que estar fixos no Senhor. Tem que estar enxergando claramente que nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo da volta do Senhor. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Elas ouvem a palavra quando é trazida e não creem. Ou então arrumam uma desculpa para dizer, bom, isso sempre disseram, e pandemia é pandemia, isso faz parte do fenômeno da natureza, tudo que está acontecendo aí é fenômeno da natureza, isso é natural. Os cientistas, eles comprovam tudo isso, que são fenômenos da natureza, e que essas coisas podem acontecer. A gente já ouviu falar o seguinte também, já houve a peste espanhola, já houve a peste negra. Mas como, quando o mundo foi tão impactado por uma pandemia, o mundo inteiro sendo impactado por uma pandemia, no mundo inteiro, como hoje? Nunca. Nunca. E as pessoas estão olhando isso, estão vendo como árvores. Não estão vendo nitidamente que isto é um grande sinal da volta do Senhor. E o Senhor, na sua palavra, quer nos mostrar aqui que ele diz assim, então seus olhos foram abertos, a partir do momento que ele tocou nos olhos dele. Eu não quero, aqui eu não sei o porquê que Jesus cuspiu dos olhos dele, né? O Espírito não me revelou isso. Por que cuspiu, né? Se ele podia simplesmente falar, mas tem sempre uma razão de ser, tem sempre uma razão de ensinar-nos o que isso significa. Talvez o Senhor possa revelar a alguém, ou até a mim mesmo, mas neste momento, o que Ele tem mostrado para mim é que muitas vezes nós temos caminhado, temos vivido a vida, estamos diante do Senhor, fomos tocados pelo Senhor, mas simplesmente nós não respondemos que não estamos vendo direito. Porque este homem podia dizer assim, ó, eu estou vendo já, obrigado, Senhor. Nossa, estou enxergando, glória a Deus. Jesus pergunta para ele, você está vendo? Ele podia dizer, estou vendo, Senhor. Mas há um detalhe que ele fala, que é muito importante isso. Eu estou vendo sim, estou vendo os homens. Mas eles parecem aos meus olhos como árvores. Como árvores. Eles, é como se houvesse uma neblina, né, diante dos olhos. E muita gente tem caminhado, quem tem problema de visão aí, como os meus jovens genros, né, que estão na juventude, eles estão no ápice da juventude e estão precisando usar óculos, né? Porque estão ficando... A nora também, né? Estão precisando usar óculos. Então, eles quando tiram óculos, você tenta enxergar alguma coisa, você vê.
Você quer um exemplo claro de como isso funciona? É tirar o óculos e olhar para o semblante da pessoa, você não vai ver os olhos direito, você vai ver o contorno das pessoas. E nós estamos vendo o contorno do Evangelho, mas não o Evangelho em si. Não o que o Senhor quer nos mostrar, gente. Deus quer abrir os nossos olhos. A gente não cantou esse louvor por acaso. E o Senhor não enche o nosso coração e nos visita por acaso. Ele quer trazer um avivamento sobre o seu povo na terra. Ele quer. Deus. Precisamos realmente clamar ao Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Abre os nossos olhos para ver o tempo que nós estamos vivendo. Agora é mais do que nunca precisamos enxergar, gente. Se houve um tempo que os homens estavam andando sem se importar muito, né? Porque eu acho que ninguém deve andar sem se importar muito, sabe por quê? Porque a vida tem um final. Porque a vida tem um fim. Ninguém vive eternamente. Você pode ser acometido de uma doença, de um câncer, ou até mesmo de um Covid, e simplesmente entubado e morrer, como nós vimos várias pessoas à nossa volta que morreram de repente. Pessoas que morreram com câncer. Vive eternamente nesse corpo. Nesse corpo você não vive eternamente. Obrigado. Os universitários aqui, eles estão dizendo. Então, Não, porque a gente vive mas eternamente. humanamente, gente, com esse corpo, ele é limitado. Então, ou seja, você não pode se comportar como se você fosse viver eternamente com esse corpo na sua vida que você vive hoje. Aqueles que vivem uma vida de pecado, principalmente, não pode achar que tudo bem. Não me importar. E mesmo nós crentes, gente, nós que vivemos no nosso corpo, nesse corpo, a gente também tem que viver como se Jesus, como se a nossa vida, a gente entendesse que ela está nas mãos do Senhor e pode tirar a qualquer hora. Eu vou dormir e não acordar mais. Nós precisamos entender isso. Ou alguém pega um carro, de repente alguém vem de frente e pronto, já era. Não, só vou morrer quando ficar velho. Só vou morrer quando tiver 100 anos. Isso, gente, isso é mentira do diabo. Então, ou seja, não é que a pessoa, mas a volta do Senhor está longe. A volta do Senhor está longe, mas a sua vida pode estar bem curta e bem perto de você dar conta diante de Deus sobre ela. Então a sua vida pode estar muito próximo de você dar conta. E se você não se ater a isso, ficar pensando, a vida é longa, eu ainda estou com 25 anos, eu ainda tenho mais 60, 80 anos, mais 60, 70 anos para viver, não pense assim, gente. Porque a Bíblia chama essas pessoas que pensam dessa forma de louco. De louco. Falou, louco, essa noite pedirão a sua alma. E aí? O que você vai apresentar diante de Deus? Como você vai chegar diante do Senhor? Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer avivar o seu povo. Amém. Precisamos não só cantar para o avivamento, mas precisamos rasgar o nosso coração e dizer, Deus, eu quero ver. Mas eu quero ver nitidamente. O que eu tenho enxergado até agora, ao longo da minha vida, eu tenho visto, mas assim, com uma neblina. Eu tenho enxergado as coisas? Tenho. Tenho lido a sua palavra? Tenho. Mas ela está muito difícil de compreender. E a palavra de Deus, ela é fonte de vida, de conhecimento, que vão ter esse conhecimento de Deus, aqueles que buscarem conhecimento. Aqueles que buscarem conhecimento. Por isso que ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis. De que maneira? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, não adianta buscar a Deus se não for de todo o coração. Se não for de todo o coração, só vai enxergar igual árvores. Amém? A gente vai se empolgando com a palavra. Mas eu senti de contar a respeito disso para vocês, que há 5 anos atrás, o Senhor me falou sobre o Estado Islâmico. Você não está vendo mais ele aí. Você não tem quase notícias do Estado Islâmico. Mas ele se espalhou pelo mundo.
Só para encerrar, eu vou falar como ele se espalhou pelo mundo. Para você entender como o Estado Islâmico espalhou pelo mundo. Sabe quando foi aquele êxodo lá do Oriente, não, da África e da Síria, que houve aquele êxodo para o mundo inteiro, eles buscando, indo de barcos, navios e tudo, eles se espalharam assim pelo mundo. Hoje o Estado Islâmico não está concentrado apenas numa região, ele está no mundo inteiro. E vai haver um momento em que ele vai se levantar de novo. Porque a gente já viu alguns indícios dele, reivindicação de atos terroristas dos Estados Islâmicos. Estão querendo dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui. Mas eles vão se levantar com grande furor, como já se levantaram algumas vezes. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Eu sei que o teu Espírito Santo, ele faz muito melhor do que nós, de levar a palavra ao coração daquele que precisa ouvir, daquele que precisa entender, daquele que precisa compreender. Amém. Nós, ó Deus, somos apenas o canal do Senhor. Alguns têm uma eloquência, outros têm outra. Mas o mais importante é que o Senhor fale ao coração daquele que ouve. Não importa de que maneira, não importa de que forma, mas que o Senhor fale no profundo de cada coração, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Amém. E nós, Senhor, nos apresentamos diante do Senhor. Cumpre a tua palavra, fala aos corações nesta noite, para que eles possam entender e ter os seus olhos abertos para a glória e honra do nome de Jesus. Gente, nosso culto em casa é terça-feira e sexta-feira às 20 horas. Às 20 horas. Então eu convido você a estar conosco na terça-feira que vem, às 20 horas. Vamos cultuar a Deus num culto como este. Também nós vamos compartilhar no Facebook, nós vamos compartilhar o nosso vídeo de hoje. Vamos salvar também no YouTube. E lá juntar com quase 200 vídeos de ministrações, de pregação de vários ministros aqui, porque não é exclusivo de um, mas é aqueles a quem o Senhor usar para falar ao seu coração. Que Deus possa te abençoar, te dê um ótimo final de semana. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.